Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre o lançamento tributário. O professor disse que deu para vocês esse conteúdo. Eu até achei impressionante, porque, pelo que eu entendi, vocês só tiveram uma aula essa semana, né? E eu acho um conteúdo tão extenso, tão denso. Mas, assim, não acho que é extenso, melhor dizendo. Eu acho só que é um pouco denso, mas a gente já vinha falando um pouco, e como vocês já tinham visto o conceito de crédito, dá para entender. Vamos lá. Eu sei que vocês já viram o conceito de crédito no JET passado, mas não custa nada reforçar, até porque JET passado foi há muito tempo atrás, ou seja, antes das AVs, né? Então, vamos lá. E para entender o conceito de lançamento, é muito fundamental entender o que é o crédito tributário, tá? Porque uma coisa está extremamente interligada à outra. O crédito tributário ele vai se referir àquele valor que o Estado, né, União, Estado, Distrito Federal, município, que, enfim, vai depender do ente federado, que o competente para instituir aquele tributo, que, enfim, vai cobrar, tem o direito de exigir do respectivo responsável tributário. E aí a gente diz, basicamente, crédito tributário é o valor que o sujeito ativo cobra do sujeito passivo, melhor dizendo, né? Aquele valor, mas um valor concreto. É quando o Fernando fala que o tributo é um boleto, o crédito tributário é o boleto realmente, tá? Só nessa fase que é um boleto. Mas para poder virar um crédito tributário, precisa passar e precisa ser lançado. E aí é nisso que mora a importância do lançamento, porque ela está diretamente ligada a esse direito da administração pública de cobrar o crédito tributário, de constituir o crédito tributário, porque ele nasce no lançamento, e de é, também vai apurar, né, a respectiva obrigação tributária que nasce no fato gerador. Então, vamos lá. Quando o fato gerador do tributo acontece, o fisco ele vai adquirir essa prerrogativa de lançar o crédito, certo? Então, aconteceu o fato gerador, opa, o fisco já acende uma luzinha vermelha dizendo, tá, agora eu posso lançar. Não está dizendo que pode cobrar, estou dizendo que ele pode lançar. E o que isso significa? Ele pode fazer um procedimento administrativo, ele tem essa prerrogativa para esse procedimento administrativo. E por quê? Que ele não pode já cobrar de uma vez, porque que, enfim, ele precisa fazer esse lançamento, tá? O lançamento tributário, ele é um procedimento que é feito pela administração pública para formalizar a obrigação de pagar o tributo. Porque, assim, gente, dizer que nasce a obrigação de pagar o tributo no lançamento é uma mentira. Isso não é verdade. Agora, que ela é formalizada no lançamento, aí é um fato, ok? E ele é previsto no artigo 142 do CTN, e ele tem justamente esse objetivo de transformar uma obrigação que até então era genérica, né, que nasce com fato gerador, mas até então é uma obrigação genérica. Eu sei que eu tenho que pagar o meu IPVA, mas o valor do meu IPVA, o prazo que eu tenho para pagar, como eu posso pagar, todas essas questões só vão nascer depois que o crédito tributário for específico, certo e exigível, que é após o lançamento. E esse procedimento ele vai envolver a identificação do fato gerador por meio de documentos fiscais, operações comerciais, enfim. O cálculo do tributo baseado nas bases de cálculos e alíquotas feito pelo contribuinte ou pelo fisco, aqui feito pelo contribuinte ou pelo fisco, gente, porque vai depender muito da modalidade do lançamento que a gente vai ver já já. A notificação do sujeito passivo sobre o pagamento devido, porque assim como num processo judicial a gente precisa citar uma pessoa, no lançamento, para cobrar alguém, eu também preciso avisar que você está sendo cobrado, eu preciso avisar, ei, oi, tudo bom? Lembra aquilo lá que tu fez, que ensejou a cobrança desse tributo, ou aquilo lá que eu fiz que ensejou a cobrança desse tributo, está na hora de pagar. E é assim que tu vai pagar. É dessa forma que tu tem até prazo tal para pagar. Entenderam?
Ou não, né? Porque pode ser, enfim, vamos ver, vamos ver. Tem também essa possibilidade de impugnação, tá? Porque essa ampla defesa, ela tá garantida nos processos administrativos também, que ele é administrativo, sem sombra de dúvida, que ninguém está falando sobre juiz, tá? Ele é um processo administrativo. E essa impugnação é para quê? É para contestar os erros, é, para dizer, caso você veja que não tem uma coisa, sei lá, você está sendo cobrado por um tributo que você não enseja um fato gerador, sei lá, eu tô sendo cobrado por um IPVA de um Fiat Uno vermelho e eu não tenho Fiat Uno vermelho de placa tal e não tá no meu nome, enfim, por que que eu tô sendo cobrado disso? Eu nem tenho carro, eu ando de ônibus, então assim, entendeu? Aí, caso você veja, não, pô, tá aqui, é o meu Celtinha, realmente tá tudo certo, eu vou pagar, tá tudo. Aí, se não precisar contestar nada, o crédito tributário ele vai se tornar exigível, né? Você foi notificado, você sabe o prazo que você tem, você sabe como você pode fazer esse pagamento, e aí tá tudo certo. E aí, caso você não pague, né? Caso você veja, seja notificado, tá tudo certo, você, pô, quando eu comprei esse Celtinha, eu não tava ligado que eu ia ter que pagar isso aí, né? Eu não me toquei que ia ter essa despesa a mais. Agora eu não sei o que que eu faço. Então, você vai ser inscrito na dívida ativa, você vai sofrer uma execução fiscal. Ou rezar para o fisco prescrever isso aí. Mas, assim, acho difícil. Principalmente se for IPVA. Se fosse sim, um tributo federal, não diria nem nada, mas PVA, tá difícil, amigo. Então vamos lá. O lançamento tributário ele tem alguns objetivos e características que a gente já mencionou aqui, mas ressaltando, a função dele é declarar que houve uma situação prevista em lei que gera o tributo e constitui o crédito tributário, ou seja, declarar, constatar, formalizar o fato gerador e a partir disso, né, ver direitinho a obrigação tributária que nasceu com aquele fato gerador e que vai ser formalizada nesse lançamento e fazer aquela liquidação toda e dizer, ei, você tem X reais para pagar. E aí sim vai ser líquido, certo e pronto para cobrança, ou seja, exigível. E a gente tem de natureza jurídica, obviamente, o lançamento é um ato vinculado e obrigatório. Então, se o fato gerador aconteceu, a autoridade ela tem que fazer o lançamento, ok? Não tem essa de ele é meu amigo, eu não vou lançar para ele, ou sei lá, hoje eu não tô afim de trabalhar, não. Eu vou fechar os olhos pro cara do Camaro, porque, pô, o cara já conquistou muito na vida, mas ele emprega muita gente, então ele não devia ter que pagar imposto, porque ele já paga o salário de tanta gente, sabe? Então eu vou só fechar os olhos, eu não concordo com isso. Eu não posso, né, gente? Obviamente. Como determinações legais, existe a necessidade de converter, caso seja uma cobrança que a base de cálculo seja em moeda estrangeira. Isso é super possível, tá, gente? Principalmente, por exemplo, o que me vem na cabeça melhor é o imposto de importação. O imposto de importação geralmente está no valor, né, da moeda, sei lá, em dólar, sei lá, tanto que a gente fala, né, a partir de US$ 50. Por que que a gente bota em dólar e não em real? Porque o valor do dólar para o real, ele varia. E esse valor, se ele tiver em moeda estrangeira, ele vai ser convertido para real com base no valor do dia do fato gerador. Então, o fato gerador, quando vocês forem estudar imposto de importação, vou contar um caso muito, assim, que foi muito importante para eu entender como funcionava e como era importante o momento do fato gerador. Mas o fato gerador do imposto de importação é quando o produto passa pela alfândega. Ele pode até estar em solo brasileiro. Se ele não passou pela alfândega, não aconteceu o fato gerador. Não é o momento da compra, não é o momento que ele chega no Brasil. É o momento que ele passa pela alfândega. Então, naquele momento, se o dólar tiver aumentado, meu amigo,
um beijo. Mas também, se ele tiver diminuído, boa sorte. Vai depender da sua sorte. Se é a do cara do céu, ou a do cara do Camaro, vai depender da sua sorte. Aí, a gente vai ter também, em relação ao momento do fato gerador, a questão da regência, se é pela lei vigente na data, sempre vai ser, a regência vai ser na lei vigente da data do fato gerador, e esse lançamento ele vai seguir a lei que estava em vigor naquele momento, ou a base de cálculo, enfim, porque é questão de segurança jurídica mesmo, porque seria muito inseguro a gente ficar, sei lá, vai que o fisco lança, ele tem um prazo decadencial de X, 5 anos, aí vai que ele lança em 4, pô, naqueles anos era uma coisa que eu podia pagar, tipo, 4 anos atrás. Hoje, o negócio aumentou muito, hypou, tipo assim, viralizou no TikTok. Então, não dá se fosse um produto, né? Aí, mas, cuidado. Eu botei mais cuidado por causa da questão do imposto de importação, que depois a gente vai falar um pouco sobre, mas só quando vocês estiverem vendo as espécies, então relaxem. A gente tem as modalidades de alteração depois da notificação do lançamento para o contribuinte, que o que significa exatamente? Depois que é feito o lançamento e a partir desse lançamento apurado e chega-se a um valor que é chamado crédito tributário, depois que isso ocorre e você é notificado, você vê aquele valor, só tem 3 possibilidades daquele valor mudar. 3 não, na verdade tem mais, só que assim, que estão explícitas na lei, então eu tenho que no CTN, então eu vou falar para vocês. Quando o contribuinte ele apresentar uma impugnação daquele valor, que assim, na verdade, eu disse que tem mais, só que assim, eu até discordo no sentido de como é colocado ali, como é posto ali, porque para mim só tem duas. Porque o recurso de ofício, para mim, é uma consequência natural da impugnação. Mas vamos entender. Quando o contribuinte ele apresenta uma impugnação, ou seja, ele vai contestar o lançamento que é feito pelo fisco, ele diz, esse valor aqui não está batendo, eu não tenho Fiat no vermelho, e aí a autoridade administrativa decide alterar ou cancelar esse lançamento, pode ser necessário, e aí, tipo assim, a impugnação já é uma das hipóteses, tá? Que é posta lá. Mas pode ser necessário, e vai ser se você ganhar, que seja revisada por uma instância superior, mesmo que o contribuinte tenha vencido, principalmente se ele tiver vencido, né? Porque eu não vou recorrer de uma causa que eu ganhei, se eu for o fisco. E para ser recurso de ofício, como está explícito na lei, de ofício, ex ofício, no ofício, então eu preciso ser da administração pública, eu preciso ser o fisco, né? Porque se for outro tipo de recurso, aí já não é de ofício, é só um recurso. Então, esse recurso de ofício é um tipo de recurso, né, que é interposto pela autoridade fiscal, sem que ninguém precise pedir, como assim? Sem que você, contribuinte, precise pedir. Por isso que é de ofício, ele não está sendo... sabe quando a gente diz que o Poder Judiciário é inerte, e aí a gente precisa ir lá, cutucar ele e dizer, faça isso para ele, entendeu? E aí, quando ele pode fazer uma coisa de ofício, que ele pode fazer uma coisa sem ser cutucado pela gente, sem a gente ir lá encher o saco dele, é a mesma coisa aqui, entendeu? Eu não preciso ir lá encher o saco do fisco para dizer, por favor, eu ganhei, por favor, vamos rever isso na instância superior. Óbvio que não, o fisco vai olhar para aquilo ali, e aí, para resguardar, proteger o interesse público e evitar que as decisões favoreçam o contribuinte, que elas passem sem revisão, ele, como um bom fiscal da lei, vai lá e diz, CARF, pelo amor de Deus, cara, me ajuda, dá uma olhada aí, esse cara realmente não tem que pagar isso aqui. É tipo isso, o CARF, gente, é o Conselho Administrativo, acho que é não sei o que, fiscal, uma coisa assim, tá? Depois eu falo para vocês o nome. Mas assim, mesmo que a lei não diga de forma explícita, tá? É natural e lógico que quando o contribuinte recorre de forma voluntária, porque a impugnação dele foi rejeitada e assim, ampla defesa, tá? Esse recurso ele também pode levar à alteração do lançamento, porque vai que, poxa, eu perdi aqui numa primeira instância administrativa, mas aí depois foi entendido que
eu tinha esse direito mesmo na instância superior? Porque existem instâncias no direito administrativo, tá, gente? Não é a mesma coisa do judicial, tá? Mas são instâncias. Aqui é o CARF, aqui é o CARF, eu acho que é a instância superior. Ai, eu tô falando tanto do CARF. O CAF, gente, é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ah, lembrei. Eu tava. Pronto, é isso. E aí, a impugnação foi rejeitada, e aí esse recurso ele pode alterar a alteração, levar a alteração, pelo amor de Deus, do lançamento, né? Trazer outro valor ali para você, reduzir, cancelar ou até aumentar o valor cobrado, porque pode ser que você recorra, meu amor, e aí ele entende, não, o quê? Você tá pagando é pouco, bote mais. E aí, enfim. E aí a gente também tem o lançamento, esse lançamento, esse crédito advindo do lançamento também pode ser alterado nas hipóteses que são previstas no artigo 149. E aí, gente, eu vou pedir como é que eu posso dizer? Uma licença, assim, sei lá. Eu coloquei nas notas, mas as notas não mostram quando eu estou apresentando, mas como aqui vai estar no... Será se não apresenta, não tá mesmo? Será se eu consigo ver? Acho que não. Ah, não consigo ver. Ó, aqui. No artigo 149, ele fala o seguinte: o lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos. Quando a lei assim determina, ou seja, quando isso aqui acontecer, vai ter que ser revisto de ofício. Porque existe, né, casos que é necessário revisar de ofício. Que vocês não, enfim, entendam, quando a lei determina, tudo vai ter que acontecer. Quando a declaração não seja prestada por quem de direitos for preso na forma da legislação tributária. Ou seja, sabe a modalidade... É porque eu devia ter deixado isso aqui para depois das modalidades, mas, resumidamente, sabe quando a gente tem as modalidades de lançamento e, e aí você tem que lançar por declaração, e aí você tem que prestar aquelas informações para o fisco poder fazer o seu... Você tem que, na verdade, prestar as informações para que o fisco possa fazer o lançamento? Pronto. Aí você não declara nada, aí, enfim, ele vai ter que fazer essa revisão. Quando a pessoa que... não, tá aqui. Quando se comprova falsidade, erro, omissão, obviamente, gente, que, né, não preciso nem falar que isso aqui é óbvio, quando que... aí, tipo assim, desculpa, mas são várias hipóteses de erro, omissão, não sei o que, não sei o que. Basicamente, gente, se você cometeu uma fraude, se você cometeu ali uma simulação naquele seu lançamento, naquelas informações que você prestou, porque também existe a modalidade de lançamento por homologação, que a gente chama também doutrinariamente de autolançamento, que você pode ter feito uma simulação ali, você ser o contador e vai dar tudo certo, e não deu, porque o fisco percebeu, porque o seu contador é incompetente. Não. Ou porque o cara acabou de ser promovido, sei lá, tipo, acabou de passar no concurso, ele tá com gosto de gás, aí ele pegou, cara. Foi mal aí. Aí, enfim, tudo isso é dolo, é fraude, vocês vão ver essas hipóteses. Mas também pode acontecer, e uma coisa que eu queria ressaltar aqui, tem nos incisos, por exemplo, de ser o caso de um lançamento de ofício, tá? E aí o fisco lançou, mas foi uma pessoa, uma autoridade administrativa que, com um viés ali, com alguma vantagem que recebeu, enfim, por alguma razão, lançou errado. Teve ciência, lançou ali o negócio errado, fez... Enfim, vai ser feita uma revisão de ofício, obviamente, porque, poxa, o próprio fisco errou, então, óbvio, precisa de uma revisão de ofício para rever aquilo ali, e isso pode acontecer, tá? Não é só quando você mente, o fisco mente. Óbvio que se o fisco mente, você também mente, geralmente. Então, tá rimando. Engraçado. Tá. Aí a gente tem as modalidades. A gente tem o lançamento por declaração, que ocorre quando o responsável tributário vai informar ao fisco sobre a situação dele, os rendimentos, os bens, para calcular aquele crédito tributário, mas, assim, quem lança
lançamento por declaração é o fisco. Então, você vai informar as informações que ele precisa para calcular aquele lançamento, mas quem vai lançar é o fisco. E, assim, muito importante vocês lembrarem que, como palavra-chave, o lançamento por declaração também é chamado de misto. Por quê? Porque existe a participação dos dois, tanto do fisco quanto do contribuinte, do sujeito. Então, assim, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo, melhor dizendo. Então, é por isso que também é chamado de misto. E é por isso que é por isso que é preciso ficar atento, caso vocês vejam a doutrina, pensem que é outra coisa, não, é o lançamento por declaração. E, gente, está no nome, né? Eu tenho que declarar uma coisa e depois o fisco vai lançar. É isso. O lançamento por homologação, que é quando o sujeito passivo ele antecipa o pagamento do tributo sem uma prévia análise do fisco. Então, isso é comum no ICMS, por exemplo, ou no imposto de renda também, que é por homologação, que a gente sabe que o povo contrata contador e toda aquela coisa, porque, enfim, precisa, né? E aí vai caber ao fisco, posteriormente, homologar o lançamento, que vai ser realizado pelo contribuinte. Ou seja, na hora que é lançado, extingue-se o crédito tributário, foi feito o lançamento, tudo bem, você realizou o lançamento, você disse os bens que você tinha, você disse ali tudo, declarou ali, fez o lançamento bonitinho e tal, disse quanto você tinha a pagar, ou quanto você tinha a receber, porque também, por exemplo, se for o caso do imposto de renda, você tem que receber, né? Existem casos de pessoas que têm a devolução. Aí você diz, você mesmo, você é contador, né? E aí também tem o caso, mas aí depois que você diz, obviamente, o fisco tem que dar um ok, ele tem que dar um check ali, ele tem que ver se está tudo certo, se você não está fraudando, omitindo, fazendo alguma loucura, e aí ele dá o ok dele também, e é isso, se torna, como é que eu digo? Se torna o que é contrário a provisório se torna efetivo. Efetivo? Isso aí, nesse sentido. E aí a gente tem o lançamento por ofício, que é o ex officio, o mais importante, o grandalhão, mas é porque ele vai servir em várias situações, tá? Ele acontece quando o próprio fisco faz o cálculo e a cobrança do tributo, então ele vai pegar o que tu tem, o quanto tu tem que pagar, tudo ali é pelo fisco mesmo. Isso pode acontecer quando a lei determina, tá? O lançamento tal vai ser por ofício, só porque a lei disse que é para ser. Quando o contribuinte não entrega a declaração ou com erro, enfim, quando era para ser um lançamento por declaração, mas a pessoa não fez o por declaração, e aí vira de ofício, entendeu? Da mesma forma, gente, por homologação também, né? Por óbvio. Se era para ser ou declaração ou homologação, a pessoa não fez, aí vira de ofício. Aí, quando tem fraude, omissão, descumprimento de regra, ou seja, no rol taxativo do artigo 149, que a gente viu que é preciso fazer uma revisão de ofício, o lançamento será por ofício depois dessa revisão, certo? Aí também é usado quando o contribuinte não paga um tributo que deveria ter recolhido por conta própria, que é o caso de ser por homologação, que eu botei aqui, mas uma coisa que eu achei importante está aqui nas notas. Aqui, o artigo 148 do CTN, ele traz essa hipótese, essa técnica de lançamento por arbitramento. E aí muita gente acha que isso é uma modalidade de lançamento, e não é, tá? Não é uma modalidade de lançamento. Na verdade, o que realmente é uma modalidade de lançamento é o ofício. E o arbitramento é uma técnica usada dentro do lançamento de ofício. E aí o artigo 148, ele basicamente diz assim, quando o valor de um tributo depender do preço, o valor de bens, serviços, enfim, direitos ou negócios jurídicos, e o contribuinte ele não apresenta os documentos confiáveis, ou ele simplesmente não presta essa informação, a autoridade fiscal ela pode estimar esse valor por meio do chamado arbitramento, que é essa estimativa, tá? E esse procedimento, ele não é uma nova forma de lançamento, ele é, sim, uma técnica usada dentro do lançamento por ofício, justamente para calcular a base do, para a base de cálculo do tributo, quando não tem dados seguros para fazer isso, tá?
E esse arbitramento só acontece em situações excepcionais, tá, gente? Como quando... Ah, meu Deus, embolei. Como quando os documentos estão faltando, são falsos, não merecem confiança, enfim, casos excepcionais. E por fim, tá? Eu trouxe esse mapinha mental. Ah, meu pai, cadê? Eu trouxe esse mapinha mental só para, sei lá, quem gosta de fazer, tá? Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer agora no final: o questionário está na descrição. Esse modelozinho aqui do Canva também está na descrição, porque a nota, esse negocinho, não tá quando eu salvo em PDF e coloco no Drive, tá? Ele tá quando vocês entram no link e visualizam, aí dá para clicar em notas, dá para clicar naquele negocinho, mas quando eu salvo em PDF não aparece, é por isso que eu boto aqui na descrição do vídeo também. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir até o final. Espero que eu tenha conseguido ajudar. E, enfim, qualquer dúvida, estou aqui para isso. Tchau.